Agora sim, uma mulher que vive na zona rural de Acaiaca procura o filho há 24 anos. Olha, ela diz que foi obrigada pela família a entregar o bebê logo que voltou do hospital. Um ano depois, conseguiu achar a criança aqui em Belo Horizonte e teria sido novamente coagida, desta vez a desistir da guarda da criança. Vamos lá entender, balança aí. As únicas fotos que a mãe biológica possui do filho são de quando ele tinha 1 ano de idade. A criança, que nasceu em 17 de novembro de 1996 em Ponte Nova, na Zona da Mata, foi criada por outras pessoas. A pulseira colocada no hospital e o umbigo do bebê são guardados como preciosidades pela mãe. Só tá o pó, mas eu tenho aqui, ó, o umbigo dele que eu guardei, tá aqui, sabe? Que se quiser confrontar com o DNA, tem de todos os meus filhos, tá aqui guardado. Porque a gente que mora no interior, a gente não joga o umbigo fora. Esse umbigo caiu antes dele ter sido levado. A pulseirinha dele é essa aqui, ó, que estava no braço dele, ó. O meu nome, o sexo e o número do quarto, número 39. Essa história começa na zona rural de Acaiaca, cidade com pouco mais de 3 mil habitantes, a 150 quilômetros de Belo Horizonte. Alessandra tinha 17 anos e já era mãe de um menino, mas engravidou de novo. E a família dela não permitiu que a jovem criasse o segundo filho. Quando a minha família descobriu, ele só falou para mim que eu não ia ficar com a criança e que já ajudava eu a cuidar de um e que não tinha condições financeiras de eu cuidar do outro. Só que assim, eu não imaginava nunca que ia acontecer isso, que eles iam fazer isso. E porque na época era muito rígido aqui na roça. A criança teria sido entregue para uma mulher sem o consentimento da mãe. Essa tal de Selma foi, combinou tudo lá com a minha família e arrancaram meu filho e levou embora. Aí eu peguei, fiquei com muito problema, entrei para dentro da mata, fiquei chorando muito. Porque eu não aceitava aquilo, porque eu já lutava assim, eu criei meu outro filho com mingau de fubá e folha de batata. Alessandra entrou em depressão, mas não desistiu do filho. Eu fiquei muito triste, muito chateada, eu comecei a correr atrás. Aí eu fui na delegacia em Ponte Nova, dei queixa, falei que meu filho tinha sido levado sem registro, porque na época não registrava no hospital, e expliquei minha situação. Aí a delegacia de Ponte Nova começou a correr atrás. Em dezembro de 1997, Alessandra descobriu que o filho era criado por uma família em Belo Horizonte, mas diz que novamente foi obrigada a abrir mão da guarda da criança. Eles falavam para mim que eu tinha que, o juiz, os advogados, que eu tinha que assinar o papel, que eles não iam me devolver a criança e que para me devolver a criança ia saber se eu tinha condições de criar ela igual ela estava sendo criada. Aí quando abriu a portinha para ele poder sair para me ver ele, e eu fiquei louca, eu fiquei igual uma onça, uma leoa. Aí eu fui, peguei ele e falei que ele era meu e que eu não ia devolver ele mais, que eu não ia soltar ele e comecei a ficar assim, muito apavorada. Aí me deram um remédio, mandou eu se acalmar e me obrigou a assinar o papel. Eu sem advogado, sem nada, o que eu tinha que fazer? As únicas 3 fotos que tem do menino foram entregues nessa época pela própria família que ficou com a criança. As imagens são a única pista para tentar localizar o filho, pois nem o nome dele ela sabe. Hoje que a gente tem uma internet aqui na roça, já tentei de todas as formas, já fui para fora de outro estado, não consegui. O meu interesse é ele ver a reportagem, ele reconhecer ele na foto, ou algum vizinho que viu ele naquela foto quando ele era bebê. Se tivesse tido tempo de registrar o próprio filho, Alessandra o teria chamado de Vinícius. 25 anos depois, ela ainda tem esperança de reencontrá-lo e explicar que nunca quis abrir mão dele. Explicar para ele a verdadeira história e que eu estou procurando ele, eu não vivo, eu procuro ele já esses 25, 24 anos. Se ele quiser me aceitar, ele vai aceitar. Se ele não quiser, eu vou entender, mas eu vou falar para ele que do mesmo jeito que ele sofre, é do mesmo jeito eu sofro, porque abandono para mim é quando pega e põe numa caixa de papelão e deixa abandonado na rua.